E voltou tudo, voltou o STF, voltou o Congresso Nacional e voltou o inferno do Bolsonaro. Tava todo mundo esperando hoje pelo discurso do Luiz Fux. Por quê? Porque tanto jornalistas da extrema-direita que são ligados ao lavajatismo e também ao Fux, como alguns à esquerda que são ligados a pessoas que fizeram parte da indicação do Fux ao STF, vamos lembrar que foi o maior tiro no pé da história, foi quando a Dilma indicou o Fux ao STF, estavam dizendo que o Fux ia ser muito incisivo contra o Bolsonaro. Mas é aquela, né? Você pega uma pessoa muito covarde, até no ato de bravura dessa pessoa que é muito covarde, ele ainda é covarde, que é o caso do Luiz Fux. O discurso dele foi assim... Não foi covarde, faltou coragem. Sinônimos quase. É isso. Ele não citou nominalmente o Bolsonaro, não citou nominalmente a presidência da República, também não citou Forças Armadas. Ele fez uma defesa da Constituição, mas teve um momento, uns 40 segundos, que ele teve assim, uma luz, que foi um momento em que ele realmente foi mais incisivo, e ele falou em outras palavras, eu vou mostrar aqui já, até o vídeo dele falando, ele falou que vai ter alguma punição a quem ficar afrontando a Constituição. Só que ele faz isso na esteira do que aconteceu sexta-feira. Sexta-feira, não foi noticiado na sexta, mas foi hoje, o Alexandre de Moraes determinou a retomada do inquérito que apura a interferência do Bolsonaro na Polícia Federal. Então o inquérito será retomado, o inquérito estava paralisado faz muitos e muitos meses, agora vai ser retomado. Mais do que isso, o STF está começando a ir para cima do Bolsonaro em todas as frentes. Quando eu digo STF, eu digo Alexandre de Moraes. Aí Gilmar Mendes, um ou outro, não é Luiz Fux, que o Fux é um covardão. Mas, vou até explicar por que o Fux é tão covarde, já eu explico. Durante o vídeo você vai entender tudinho que se passa na cabeça do covardão. Mas o Bolsonaro ele está cada vez mais cercado pelo STF e o Congresso Nacional vai cercá-lo também. Vamos falar aqui sobre o Fux, STF, sobre tudo isso. Você vai ver como é que o cerco está fechando nos próximos 4 meses. O cerco vai fechar de vez ou o Bolsonaro vai ter que... eu duvido que ele consiga. Ele vai ter que tirar um coelho da cartola. Você vai ver. Mas antes, um segundinho. Se você é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal, curte o vídeo. Um segundo embaixo do vídeo. É de graça. É só clicar em inscrever e você está ajudando a oposição ao Bolsonaro. Aqui no Plantão Brasil, a gente faz oposição todo dia, não só nas redes, a gente faz também nas ruas. No final do vídeo aqui, eu vou mostrar um trecho. Aqui é a estação de trem em Itaquaquecetuba, São Paulo. Tá lotado lá o lugar, dá pra ver um monte de gente. E o nosso carro de som rodou em Itaquaquecetuba e em Suzano, em São Paulo, denunciando os crimes do desgoverno Bolsonaro, denunciando que ele não quis comprar vacina, que ele tentou roubar bilhões em propina com a Covaxin, denunciando que ele gastou um dinheirão em cloroquina, denunciando que o filho dele, o Flávio, está cada vez mais rico, que o desastre econômico, a inflação, tudo isso é culpa do Bolsonaro. Para a população ficar sabendo, a gente denuncia isso em pelo menos 10 cidades por semana com carro de som. Quem quiser apoiar as ações do Plantão Brasil para a gente continuar indo para cima deles, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. Clica ali, é 10 centavos por dia. Você clica ali em Seja Membro, você ajuda a gente a ampliar. Ou no primeiro comentário deixa o Pix, eu deixo o PicPay também, eu deixo o Apoia-se e deixo o link do Spotify da música. Se você quiser, tem a música lá do Lula, e que denuncia os crimes do Moro e denuncia que o Lula é inocente, e comemora que o Lula é inocente, e tem a música denunciando os crimes do Bolsonaro no Spotify. A música também está no YouTube Music. Explora no YouTube Music, procurar por Thiago dos Reis, você acha lá a música. Agora vamos falar sobre o que está acontecendo, mas antes eu vou mostrar o Luiz Fux falando. Se você tiver muito sono de ver o Fux, o trecho tem 40 segundos. Pula 40 segundos do vídeo se você tiver sono de ver o Fux. Mas tá aqui, ó. E a independência dos poderes não implicam a impunidade de atos que exorbitem o necessário respeito às instituições. Permanecemos atentos aos ataques de inverdades à honra dos cidadãos que se dedicam à causa pública. Atitudes desses jares deslegitimam veladamente as instituições do país e ferem não apenas biografias individuais, mas corroem sorrateiramente os valores democráticos consolidados ao longo de anos pelo suor e pelo sangue dos brasileiros que viveram em prol da construção da democracia do nosso país. Aqui, o momento mais importante mesmo foram os 10 segundos, essa parte aqui, ó. Porém, a harmonia e a independência dos poderes não implicam a impunidade de atos que exorbitem o necessário... Tá aqui, ó. A harmonia e a independência dos poderes não implica a impunidade de atos. Essa é a parte mais corajosa do Fux no discurso. Você vai falar, pô, Thiago, esse cara é covarde, hein? Só o Moro para falar em Fux e Trust, porque não dá para confiar nesse cara.
Realmente, tem uma coisa sobre o Fux que ninguém percebeu. O Fux, ele tenta sempre o diálogo com o Bolsonaro. Ele sempre quer dialogar com o Bolsonaro. Se tem alguém em Brasília que tem o sonho, assim, que quer muito colocar uma rédea no Bolsonaro e falar assim, vai, Bolsonaro, fica calminho e vai até o fim e reeleja-se, fique até 2026, esse alguém é o Fux. Você tá falando, mas Thiago, o Fux é amigo do Moro, o Moro é inimigo do Bolsonaro. Só que o Fux sabe uma coisa, tem uma coisa que ninguém tá levando em conta nas análises quando falam da covardia do Fux. Tem uma coisa, o Fux sabe que se ele ataca frontalmente o Bolsonaro, ele tá colocando o Lula na presidência da República. E se tem uma coisa que o pessoal da Lava Jato não quer, é o Lula. Eles preferem 100 vezes o Bolsonaro, tanto é que todos eles apertaram 17. Sabendo que o Bolsonaro era assim. Eles tinham a esperança, assim como o pessoal da terceira via, da grande mídia tinham a esperança, esses já não tem mais. A maioria já não tem mais essa esperança. Que era o quê? De colocar o Bolsonaro numa rédea e de que o Bolsonaro ia ficar mais ou menos calminho, ele ia fazer as papagaiadas dele, mas não tanto. E aí o Bolsonaro ia respeitar a democracia e fazer o jogo da direita, quer dizer, o jogo do mercado financeiro, com as reformas e tudo mais. Essa era a esperança do Fux. E o Fux, o desespero dele é tamanho para que o PT não volte, que ele está com essa esperança até agora. Ele ainda acha que dá para ele conversar com o Bolsonaro, ele ainda acha que dá para fazer com que o Bolsonaro, pelo menos, pare de atacar os ministros do STF e a democracia. Só que parece que está caindo a ficha no próprio Luiz Fux. Agora, ele em outras palavras, ele está dizendo, vai acabar sendo punido não só o Bolsonaro, mas o Braga Neto, esses cagões aí das Forças Armadas que estão ameaçando a democracia, só latem, não fazem nada. Vão acabar sendo punidos. E aí, você tem que lembrar de uma coisa. O Alexandre de Moraes, ele tá indo para cima, mas com muita veemência do Bolsonaro. Primeiro, ele determinou que o inquérito dos atos antidemocráticos fosse todo somado ao inquérito das fake news. Aí ele abriu um novo inquérito de fake news. E agora, ele vai conversar essa semana junto com o Luiz Salomão, que é o relator da cassação da chapa do Bolsonaro no TSE. O que vai acontecer? Eles vão decidir se eles incluem o Jair Bolsonaro no novo inquérito das fake news, que é um inquérito de que há uma organização criminosa promovendo fake news para acabar com o Estado Democrático de Direito, ou seja, para acabar com a democracia. É exatamente isso que o Bolsonaro está fazendo, é exatamente isso que o Bolsonaro fez na quinta-feira passada. Então o Bolsonaro ele pode ser incluído nesse inquérito, só que tem uma coisa que pouca gente percebeu. Esse inquérito novo das fake news também está sendo compartilhado com o TSE no processo de cassação de chapa do Bolsonaro. E qual é a defesa do Bolsonaro, você lendo assim o processo até agora, qual é a defesa do Bolsonaro no processo de cassação de chapa no TSE, que está avançando, que agora, a partir dessa semana, vai avançar rapidamente? A defesa do Bolsonaro era, olha, pode até ter acontecido alguma coisa, porque tá difícil negar, tem muitas provas. Pode até ter acontecido alguma coisa, mas o Bolsonaro não sabia. E aí fica aquela, se o candidato não sabia, o que o entorno dele faz, ele não pode ser punido por isso. Você vai caçar a chapa do cara porque outras pessoas fizeram crimes em nome dele sem ele saber? Assim, ia ser muito fácil entrar alguém para sabotar uma chapa, por exemplo, eu não gosto do Lula. Então o que eu vou fazer? Eu vou começar a financiar a campanha do Lula com dinheiro de empresários, que é ilegal. Aí o TSE vai lá e caça o Lula. Não pode, o Lula nem sabia. Obviamente você fez isso só para prejudicá-lo na justiça, ajudou na eleição, mas sabendo que ia prejudicá-lo na justiça. Então ocorre isso na justiça eleitoral, que se o candidato não sabia, não pode ser punido. Mas quando o Bolsonaro é incluído no inquérito, e tá para ser incluída, essa semana o Alexandre de Moraes vai incluí-lo no inquérito das fake news, aí não tem como falar que ele não sabia. Por quê? Porque ele faz parte da organização. Ele não apenas faz parte da organização, como foi ele quem estava protagonizando aquele circo na quinta-feira passada. Então, a defesa do Bolsonaro, a única estratégia de defesa do Bolsonaro, é a única, veja bem, não tem outra estratégia. Até porque eles são burros, né? Mas não tem outra. Tenho certeza que se eu ficar 10 minutos aqui pensando sobre a ótica do Bolsonaro, eu conseguiria achar uma estratégia até melhor que essa, mas eles não. Mas enfim, essa estratégia será dilacerada essa semana. Então o Bolsonaro ele vai entrar nesse processo de cassação de chapa sem defesa. Ele está falando, Thiago, não, vamos caçar a chapa do Bolsonaro. E eu, Thiago, também acho que provavelmente não, mas podem tirá-lo da eleição. E cada vez mais há pessoas em Brasília convencendo o Bolsonaro a não participar da eleição. Porque o voto impresso obviamente não vai passar. Então esqueça essa discussão porque não vai passar. Vão ainda, para tentar tirar o foco do resto, vão ainda falar um pouquinho disso, mas não vai passar. E muita gente, até do lado bolsonarista, está falando, é real isso,
que o Bolsonaro, para evitar o vexame, se a coisa continuar feia como tá, ele pode decidir não disputar a eleição e aí seria até uma trégua. A única chance dele conseguir uma trégua com o TSE, com o STF, com todo mundo, que é assim, ó, eu não vou disputar a eleição, então não tem por que me caçar, eu mantenho direitos políticos. Isso, inclusive, é uma das chances do Bolsonaro conseguir convencer o Mourão, começou a ser veiculado na semana passada, o Mourão a não renunciar, porque o Mourão não quer perder os direitos políticos. E se caçam a chapa Bolsonaro-Mourão e o Mourão ainda é presidente, vice-presidente, ele perde os direitos políticos por 8 anos. Se acontece alguma coisa com a chapa deles, o Mourão perde. E você pode ter certeza, eu não acredito que vão caçar a chapa do Bolsonaro, mas tem uma chance muito grande, mas muito grande mesmo, do TSE falar, olha, realmente teve fake news, o presidente sabia, não sei o quê, talvez não caçar a chapa agora que está perto da eleição, mas está inelegível por 8 anos, por 6 anos, por 4 anos, não interessa o tempo. Provavelmente vão colocar 6, que aí ele não participa de 2 eleições, já acaba o bolsonarismo. O Bolsonaro tá para enfrentar isso tudo e ele sabe. É por isso que ele começa a xingar o Barroso e os outros juízes, porque a estratégia de você xingar o juiz que vai te xingar publicamente, no caso ele usar o cargo de presidente, que dá entrevista, tudo que ele fala aparece na TV. Se fosse um deputadinho não aparecia na TV, mas é presidente, então aparece. Então ele xinga o juiz que vai julgá-lo, por quê? Porque aí quando vier a derrota, ele fala, tá vendo? É porque eu tô xingando o cara, né? Porque ele tá contra mim, tô falando que tá contra mim desde o começo, sendo que não tem nada que o Barroso ou o Alexandre de Moraes ou qualquer um desses ministros do STF tenha feito contra o Bolsonaro que tenha sido para caracterizar perseguição. Perseguição, por exemplo, é quando o Sérgio Moro mandava grampear ilegalmente advogados do Lula. Perseguição é quando o Sérgio Moro mandava para a mídia, tirava o sigilo de áudios do Lula na véspera da nomeação dele para o ministério. E ainda escolhia só os áudios que davam a entender que o Lula queria ser ministro para fugir do próprio Sérgio Moro, para ganhar foro privilegiado. E os áudios que provavam que ele queria ser ministro realmente para fazer política, que é o trabalho do ministro da Casa Civil, que ele seria da Dilma, esses áudios ele manteve o sigilo, quer dizer, manipulou completamente a opinião pública, o STF e todo mundo. Isso é perseguição. Isso aí você pode falar, esse juiz perseguiu essa pessoa. Não precisava nem da Vaza Jato para você provar que o Sérgio Moro era um juiz ladrão. Não precisava. Vaza Jato foi ali só para escancarar, para que pessoas como a Carmen Lúcia tomassem um pouquinho de vergonha na cara. Mas você vê o Luiz Fux, nem com a Vaza Jato, ele e o Barroso, que odeiam o PT, tomaram vergonha na cara. Esses são covardes maiores da nação brasileira, são alguns dos maiores covardes. Enquanto isso tudo acontece, prepara. A CPI já vazou hoje o caso do Heinz. Já vazou. E a CPI tá vazando a conta-gotas. A CPI ficou vazando a conta-gotas essas 3 semanas, teve coisa para falar da CPI. Não tinha mais as oitivas, né, os depoimentos, mas tinha coisa para falar, você percebeu? Agora eles estão descobrindo mais e agora vai começar a vazar as piores partes. Então quando estiver pegando fogo, eles vão vazar coisa pesada. E a CPI agora já está querendo convocar até familiares do Bolsonaro. Tá ruim para o Bolsonaro. Vamos começar a colocar o fogo cada vez mais alto para ver se ele decide não participar da eleição ou se acontece alguma coisa. Se coloca a rédea nele ou se ele não participa da eleição. Então o cerco está fechando completamente agora contra o desgoverno e até a fala do Fux, essa fala foi assessorada por quase todos os ministros do STF. Então essa fala é uma fala que é consenso no STF, ele será punido. Não é o covarde Fux dizendo que ele será punido, não. São os ministros do STF. E hoje também teve uma carta, que eu não dou muita relevância a isso, todos os ex-presidentes do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, todos os que estão vivos, eles assinaram uma carta em defesa da urna eletrônica e em repúdio ao Bolsonaro. Para mim é só uma super nota de repúdio que vai para o super lixo do Bolsonaro, que ele não está nem aí para esse tipo de coisa. Mas aí, mais uma nota de repúdio para a mídia compartilhar, para as pessoas falarem, olha só, o Barroso assinou, outro covarde. Bolsonaro nem estaria lá se não fosse o Barroso. Aqui é o nosso carro de som, Itacoaquecetuba. Assista aos vídeos do canal TV Brasil no YouTube. Bolsonaro é cego, fala mal de vacina e gasta o nosso dinheiro comprando cloroquina. Não ouve a ciência, não olha pro seu corpo. Um ano de pandemia e troca ministro de novo. Deus é a vida, Bolsonaro é a morte. Não compra as vacinas, deixa o povo à própria sorte. Essa conta só aumenta. E já pagamos muito caro por tanto despreparo. O Brasil já não aguenta. Então vamos deixar claro, com um grito na garganta.
Aqui, ó, essa é a estação de trem lá em Itaquaquecetuba. Eu também rodou em outros lugares ali da cidade. Eu vou mostrar outro vídeo aqui, ó. Assista aos vídeos do canal. Tá aqui, ó. Quem quiser apoiar as nossas ações, sempre indo pra cima desse desgoverno. Aqui não tem covardia igual o Fux, não. Ah, se fosse, imagina Thiago dos Reis, presidente da STF, o Bolsonaro já tava enjaulado no momento desse. Aqui não tem covardia igual o Fux, não. A gente vai pra cima deles. E quem quiser apoiar, embaixo do vídeo aqui, ó, seja membro. No primeiro comentário, Pix, PicPay. Eu deixo também a música no Spotify e vamos continuar indo pra cima deles. Falou.